pô, seu irmão falou com quase 4 anos, porque a empregada entendia tudo que ele queria, para que ele ia falar, né? Então, isso não me chamou a atenção. Mas, quando ele começou a falar, ele falava tudo também. Ele não errava, falava direitinho, usava até verbos de formas diferentes, né? Que isso também chamou a nossa atenção. Quando ele começou a se esconder na escola, aí sim a gente viu que tinha algo de errado. Aí fomos direto a um psiquiatra, que foi o Estevão, que ele deu o diagnóstico. Aí, assim, é um diagnóstico difícil de ser dado, tá? Porque mesmo eu não sabia nada de autismo, a impressão que você tem é que te foge o chão, tá? É horrível, mas, assim, foi muito bem dado, foi muito explicado. Você já tinha ouvido falar não, de autismo? Eu não. Meu marido já tinha ouvido falar da AMA, ele lembrava da propaganda do bonitão lá, do Antônio Fagundes. Eu nem lembrava disso, não sabia nada de AMA, de autismo. Começamos a ler muito, né? E o próprio Estevão já indicou a AMA. Então, assim... Então, ele tem a Asperger. Isso. O que é? Explica um pouquinho pra gente, doutor. Síndrome de Asperger é o extremo de bom desempenho. A criança, adulta ou adolescente é inteligente e bem articulado e verbal. Então, está no extremo do espectro. É aquele com um bom prognóstico e com uma capacidade cognitiva mais alta. E que características que ele tem, assim, que essa coisa de se esconder? Aqui que a mãe precisa ficar atenta no comportamento que não é normal, digamos. Como todo autista, eles vão, durante a vida, ter problemas de socialização, de relacionamento, eles vão ter interesses restritos, eles vão ter uma linguagem muito peculiar, muito especial. Vai se isolando, é isso? Mais ou menos. Assim, a gente vê... A impressão que eu tenho é que, assim, o Lucas não tem a necessidade que a gente tem de sentar, conversar, tá? De conviver. A gente tem que puxar ele para isso, senão ele fica no mundo dele. Ele, eu diria que seria isso, porque ele curte, ele gosta, ele fala sozinho, ele inventa história, ele faz vozes diferentes, e a gente não, né? A gente sempre precisa de alguém, né? Então, é um pouco isso mesmo. A Júlia como que é, Luciana? A Júlia, então, ela é afetuosa, mas assim, ela fica pela casa, né, no quarto dela, mas ela sempre procura a gente, abraça, está sempre por perto. Quando ela era menorzinha, se deixasse, ela ficava bastante tempo vendo TV, né, cocoricó, cantado. Que desenho, assim, ela não gosta, sempre clipes musicais, né. E daí você estava contando que você começou a perceber quando ela era ainda bebê, porque o desenvolvimento dela, quer dizer, o dela, o desenvolvimento foi diferente do desenvolvimento do Lucas, né? E daí, como é que foi? Demorou até chegar o diagnóstico? Ela não olhava, então, acho que muitas mães passam por esse processo, né, de ver a parte de audição. E você fica na dúvida até que ponto aquilo é normal, não é normal? E daí, eu sabia que existia alguma coisa. E a Luciana tem uma filha com autismo, né? A incidência é maior em meninos, né? 4 vezes maior, é isso, doutor? 4:1. E por que a menina é mais em raro. meninos? Tem uma A genética explicação? explicaria essa maior vulnerabilidade dos meninos. E geralmente tende a ser mais grave, né? Nas meninas. Nas meninas. Aí quando acontece na menina é mais grave. Geralmente. E daí, bom, você percebeu com alguns meses que ela tinha algo diferente, mas o diagnóstico só veio com 1 ano e 8 meses. Porque os pediatras, né, falavam, cada criança tem seu tempo e tal. E eu falava sempre pro meu marido, ela tem alguma coisa. Ele falou, imagina, olha que menina saudável, né? Mas... Porque, e de saúde, essas crianças não têm problema de saúde? Tem. Tem também? Que tipos de problemas de saúde pode ter? Vários problemas. O mais comum é que entre 20% a 30%, em algum momento da vida, venham a desenvolver uma síndrome convulsiva. Então, a epilepsia é bastante comum nesses grupos de autistas. Ela tem algum? Não. E ela... Bom, daí quando fez o diagnóstico, você já tinha ouvido falar? Como é que foi que chegou no diagnóstico? Ouvido falar, sim. A gente tinha aquela imagem daquelas, né, acho que filme, que ficava sempre com a estereotipia, assim, falava, mas ela não tem isso, né? E aí a gente foi pesquisar e, enfim, enfrentar, né? E, doutor, como é que faz o diagnóstico do autismo? Quais são os procedimentos? Porque tem muito problema que você vai lá, faz um exame específico, o exame já dá, mas outros
acho que é um conjunto, né, de avaliações. Nós não temos, o autismo não é uma doença que nós podemos recorrer a exames laboratoriais. Então, o diagnóstico é feito através da observação do comportamento. Então, é uma síndrome comportamental. Temos 3 grandes áreas que observamos e se elas estão comprometidas nessas 3 áreas e esses comprometimentos se manifestam antes do 3º mês, então nós podemos fazer o diagnóstico através de observação e relato dos pais. Agora, doutor, não existe uma cura, não existe um tratamento, mas existe uma melhora? A gente pode falar em melhora? Melhora, sim, evidentemente. Tanto que hoje se preconiza diagnóstico precoce e tratamento precoce, o que significa um melhor prognóstico. Porque daí dá para controlar e fazer com que essa criança se desenvolva a Não se trata de controlar, mas estimular precocemente o rendimento, o desenvolvimento será muito melhor. Entendi, para que a doença não evolua tanto. Você tem sentido isso, Wanda, com o seu filho? Então, é aí onde entra a parte educacional e disciplinar, que eles têm uma rotina e a família, junto com as associações, tem que criar referências dentro do ambiente familiar para que essa criança, no caso meu, como ele não fala, né? Então, foi criado referências. Referências nos ambientes onde a gente vai, tipo, vai caminhar, qual que é a referência? Um bonezinho. Então, a gente é como sinalizar, é como uma estrada que você tem que sinalizar e a forma é que a gente, para viver melhor. Isso tem funcionado na sua família? Na minha família funciona. O Vinícius é através de referências. Foi desenvolvido um método de comunicação com ele. Comunicação, porque ajuda, porque ele está na adolescência. E eu passei por várias fases, né? E na adolescência, eles têm aquela chegada do hormônio, a parte sexual, até que um dia eu cheguei a conversar com o doutor Estevam, por causa dessa parte da sexualidade. E você tem que aprender a lidar com isso, né? Porque eles ficam estressados. Eles querem algo, ele olha para você na tua frente. Se você não tiver uma forma de indicar, ó, vai por isso aqui, ele começa a gritar, auto se agredir. Ele vai para a escola? Ele vai na AMA. Ele vai não teve que condições. A gente daqui a pouco vai até mostrar uma reportagem. Ele não teve sobre condições. ela. Até foi. É a Associação Amigos do a Autista. Associação de de Amigos Pais do de Autista. Amigos do Autista. A Júlia vai para a escola? Para a AMA também. Tá para a AMA e o Lucas também. O Lucas ia para a escola, mas infelizmente eu tive que tirar por falta de dinheiro. Ele frequentava, ele parou na 5ª série. Então, olha, eu vou ter que chamar o próximo bloco. A gente começa, inclusive, a falar, falando, né, no bloco um pouquinho sobre a escola, tá bom? O Papo de Mãe volta já já. Você sabe o que é autismo? É uma doença que a pessoa tem, que ela vive no seu próprio mundo, né? Eu acho, não tenho certeza. Você conhece alguém com esse problema? Eu tinha um filho de um casal amigo do meu pai, que ele era autista. E, tipo assim, ele não brincava com a gente, ele vivia só no mundo dele, a gente ia pra praia, ele ficava só no... Tipo assim, ele não interagia com as outras crianças, isso é o que eu me lembro, né?